Quero orar ao Senhor, iniciando agora a parte da exposição da palavra nesta noite, pedindo que o Espírito Santo abra o coração, ensine para você e para mim através do tema de hoje. Você pode, mesmo assentado, orar comigo? Pai, nós queremos agora pedir que o Senhor traga a nossa mente cativa, que nós possamos concentrar, focar, que nada tire a nossa atenção, para que nós aproveitemos ao máximo as lições que a Tua Palavra tem para nós nesta noite. Eu peço a Deus que, assim como o Senhor tem falado ao longo da semana, enquanto preparava, meditava comigo, que o Senhor possa continuar falando comigo, mas também falar através deste servo, ó Deus, que está aqui, humildemente na intenção de ser apenas instrumento nas Tuas mãos. Usa-me para a glória do Senhor e que a palavra do Senhor seja a palavra do Senhor para mim e para todos nós nesta noite. Eu peço que o Senhor segure a atenção daqueles que estão nos assistindo, ó Deus, na frente de um aparelho eletrônico, porque sabemos que é mais difícil o foco, a completa atenção, a compreensão, ó Deus, da palavra, mas que o Senhor possa abençoá-los também, onde estiverem, na sala da casa, num quarto, onde estiverem, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar cada um que vai estar acompanhando esta pregação agora ou em outro momento, para que ela seja bênção do Senhor no nosso crescimento. Oramos e pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar sobre mais um atributo de Deus. Eu disse a semana passada que graça e compaixão ou misericórdia são dois atributos irmãos e atributos gêmeos. Hoje eu vou falar sobre o Deus justo. Justiça é um atributo de Deus. Porém, eu vou falar um pouquinho junto com a justiça sobre verdade, que é um outro atributo que anda muito junto com a justiça. Apesar de que não é o tema, a verdade é apenas o Deus justo, que é o tema de hoje, mas vez por outra vocês vão me ouvir falando a palavra verdade, que é um outro atributo de Deus e que caminha muito junto com a justiça divina. Antes de eu ler o texto bíblico, me permita relatar uma verdade que está, e vou contar uma ilustração para relatar esta verdade, que tomou conta do mundo cristão de modo geral e o mundo evangélico. Porque quando a gente fala no mundo cristão, todas as pessoas que acreditam em Jesus Cristo, independente de qual religião professa, é chamado de cristianismo pelo mundo. Então o cristianismo no mundo não é apenas a versão evangélica ou protestante, como é conhecido. Mas essa estatística que eu quero dar aqui, ela é exclusiva do mundo evangélico. Por que eu quero contar essa ilustração? Porque nós estamos vivendo num tempo em que nós acostumamos relativizar tudo, inclusive relativizar Deus, e relativizar a justiça de Deus. Perguntaram então nos Estados Unidos para 7 mil jovens evangélicos as seguintes perguntas. A maneira de ser aceito por Deus é tentar sinceramente viver uma vida boa. Você concorda? 60% disseram que sim. Outra pergunta. Deus fica satisfeito se uma pessoa vive da melhor maneira possível para impressioná-lo? 70% concordaram. Uma outra colocação, a ênfase principal do Evangelho está nas regras que Deus estabeleceu para uma vida correta. Mais da metade concordou. E essa mesma pesquisa apresentou um dado estatístico preocupante. O número de conversões nos Estados Unidos, nesse ano da pesquisa, era mais ou menos o mesmo número de 25 anos atrás. E, ainda mais, cresce no meio cristão ou no meio religioso
aquela tendência de acreditar que as pessoas vão para o céu por mérito, e outros, inclusive, achando que a pregação do Evangelho e o investimento em missões são desnecessários. Por que eles são desnecessários? Porque eles estão relativizando absolutamente tudo. O texto de Paulo aos Romanos, e Paulo aos Romanos fala muito sobre justiça, justificação, sobre o Deus justo. Esse texto que nós vamos ler, apenas 2 versículos do capítulo 3, nos diz assim: que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Preste atenção, Paulo está fazendo uma pergunta. Você acha que a sua fidelidade anula a fidelidade de Deus? E ele segue no verso 4 dizendo, de maneira nenhuma, ele próprio dá a resposta. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças. Veja a ênfase do texto. Está na pergunta do verso 3. A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? Eu até grifei aí, você percebeu. E eu grifei a resposta também, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O que nós estamos aprendendo aqui com este texto é que, apesar de tudo, a minha opinião não afeta a justiça de Deus. Vou repetir. A sua opinião, a minha opinião, não afeta a justiça de Deus. É impossível a gente falar em justiça sem pensar em Martim Lutero. Porque o texto base da reforma, Martim Lutero não foi o único reformador, mas foi o que mais se expôs. Foi o texto de Romanos 1, repetindo Abacuque, o justo viverá pela fé. Por isso o tema verdade e justiça estava na mente desse reformador, desse monge, Martim Lutero. E este homem teve a coragem de enfrentar a igreja e a autoridade do clero para confrontá-los baseado no seguinte princípio, na seguinte premissa. Entre a verdade da igreja, a verdade do sacerdote e a autoridade da Bíblia, eu fico com a autoridade das Escrituras Sagradas. Poucos naquela época, mesmo pensando como Lutero, tinham coragem de enfrentar a igreja. Porque, paz, meus senhores, a igreja matava, e matava muita gente naquela época, em nome da autoridade religiosa e espiritual que eles diziam ter. As pessoas tinham medo de confrontá-la. Mas Lutero disse assim, olha as palavras de Lutero, esta palavra, levantando a Bíblia, esta palavra está acima de todos os poderes terrestres, independente do que pensam os céticos, ou seja, os incrédulos. Ela permanece verdadeira e vai durar para sempre. Por isso que eu disse que a verdade e a justiça caminham juntos, porque o que Lutero está dizendo é que a verdade da palavra, ela permanece. O reino de Deus, ele é eterno, ele permanece para sempre. Por isso não interessa o que os líderes religiosos, por mais tiranos que sejam, pensam. Se o que eles pensam é contrário ao que a palavra de Deus diz, prevalece a verdade da palavra. A reforma foi fundamentada na verdade, na justiça de Deus. A reforma foi fundamentada naquela ideia de que eu não posso ofender a verdade das Escrituras Sagradas. E eu posso dizer para você que Lutero não estava temendo pela sua própria vida, porque ele acreditava no que ele estava pregando. Sabia que aquilo tinha fundamento nas Escrituras Sagradas. E você sabe o que resultou disso? Resultou a gente aqui. Porque depois que Lutero ousadamente enfrentou a autoridade do clero, o mundo passou a ler a Bíblia.
O mundo passou a consultar as Escrituras. O mundo passou a ver a revelação de Deus de uma outra forma, de uma outra maneira. Milhões de pessoas foram incentivados a não apenas engolir tudo que o sacerdote falava, mas foram incentivados a consultar a veracidade daquilo que estava sendo dito. E a partir daí nós aprendemos que, sem dúvida alguma, Lutero foi um instrumento de Deus para trazer a visão, ou renovar, ou trazer de volta a visão da verdade e da justiça de Deus. Eu quero repetir o texto. Que importa se alguns deles foram infiéis, numa outra forma de ver o texto, de entender o texto? A sua infidelidade vai anular a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Muitas pessoas dizem assim: é difícil crer na Bíblia porque as pessoas que dizem crer na Bíblia, elas vivem de modo incoerente. Não é desculpa perante Deus. Não importa se os homens são infiéis, Deus é fiel. Não é isso, não anula a fidelidade de Deus. É claro que se você acha que não pode aceitar a Bíblia como verdade de Deus por causa do mau testemunho de alguém, esse mau testemunho desse alguém, evidentemente, vai ter que ser acertado com o Deus da justiça. Porque a palavra de Deus diz que se eu fizer um pequenino tropeçar, o melhor que eu faço é o quê? Amarrar uma pedra pesada, pular num rio, porque eu não devo servir de pedra de tropeço na vida de ninguém. Contudo, o que prevalece é que a infidelidade humana, a incredulidade humana, ela não pode de modo algum afetar a fidelidade de Deus. Por isso, a minha opinião não muda. Cristo é fiel. A mensagem da verdade, da justiça, da salvação, elas têm que ser avaliadas a partir do mérito da palavra de Deus e não a partir dos seus proponentes humanos. Porque Deus não muda. Jesus não muda. Hebreus diz que Ele é sempre o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Exatamente por isso, a minha opinião, o meu comportamento, a minha infidelidade não afeta a justiça de Deus. A segunda lição que nós aprendemos do texto é a respeito do relativismo cultural, porque esse relativismo cultural, ele também não muda a justiça de Deus. Ele também não muda. Paulo ensinou que a justiça de Deus não pode ser afetada pela opinião do homem, mas também não pode ser afetada pelo pecado do homem. Porque algumas pessoas argumentam que o pecado, ele é regional, ele é situacional, ele depende da cultura. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Quando a gente está falando de pecado, eu não estou falando de costumes. Costumes culturais nem sempre são pecaminosos. Não importa o tipo de roupa que a sua cultura manda você vestir. Não é? Na Escócia, o homem veste um saiote lá, ou vestir um saiote lá, e está tudo valendo. Não é? É cultural isso, e a gente não pode criticar nem um pouco por isso. Eu citei de manhã o exemplo dos índios. Não é? Os missionários indígenas foram muito criticados porque eles levaram o evangelho num carro e levaram a cultura, não é, do homem civilizado numa carretinha e despejou tudo lá nas tribos indígenas, sem necessidade. Você não precisa mudar o jeito do índio se vestir, você não precisa mudar o cardápio do índio, você não precisa mudar o jeito dele educar a sua família, criar os seus filhos, mas você precisa mudar a crença do índio de que um inseto é uma divindade, de que uma planta é uma divindade, o feitiço feito pelos pajés. Porque isso nunca mudou. O Deus justo estabeleceu que só Ele é digno de toda adoração e de todo culto.
independente de qualquer lugar que você esteja. Por isso, essa crença de que os padrões e a justiça de Deus se adequam à cultura e aos padrões morais de cada sociedade está errado. O inverso é que é verdadeiro. São os padrões morais e sociais que precisam se adequar à justiça de Deus. É assim que funciona. Deus não tolera algo menos do que Ele revelou na Bíblia Sagrada. Eu vou repetir. Deus não tolera algo menos do que Ele declarou, do que Ele revelou na Bíblia Sagrada, porque virou para Ele verdade e justiça que precisam ser aplicados. Deus não anula, não relativiza. Isso é pecado no Brasil, mas lá nos Estados Unidos não é. Isso é pecado na França, mas em Portugal não é. Isso é pecado na Índia, mas na China não é. Meu querido, verdade de Deus, ela é absoluta. E o que Deus declarou que é pecado em qualquer lugar. Não importa que nação, que governo, que cultura nós estamos nos referindo. Deus julga de acordo com os seus padrões de verdade e de justiça. E a verdade e a justiça de Deus estão acima de qualquer cultura, de qualquer nação e de qualquer governo. A justiça do nosso Deus é, portanto, a conclusão que a gente chega neste ponto, ela não é de natureza situacional. E por isso, ela exige consequências e punição quando nós ferimos a justiça de Deus. Agora, para não ficar apenas com essa parte da verdade, porque essa parte da verdade é dura, nós temos uma boa notícia. E a boa notícia está no texto que nós conhecemos bem, que diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos permite ser declarados aceitáveis pelo seu sangue. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Eu repito, falo e falo outra vez, porque eu entendo que essa revelação, essa descoberta, faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Deus, quando olha você, preste atenção em você, eu vou prestar em mim. Deus, quando olha para você, quando Deus olha para mim, Ele só tem duas pessoas que Ele enxerga. Ou Ele enxerga Adão, ou Ele enxerga Jesus. Se você estiver em Jesus, escondido atrás da cruz de Cristo, vivendo em Cristo, Cristo no seu coração, quando Ele olhar para o Ricardo, Ele vai ver Jesus. Não é? Quando Ele olhar para o Walter, Ele vai ver Jesus. Quando Ele olhar para o Paulo, Ele vai ver Jesus. Agora, meu amigo, se você não está em Jesus, Ele vai ver Adão. Porque a Bíblia fala sobre isso muito claramente. O primeiro Adão levou todos para o pecado, todo mundo para o buraco. Ele é a fonte do mal. Mas graças a Deus que a história não terminou aqui. A Bíblia diz que o segundo Adão veio para nos resgatar. Veio para pagar o preço. Veio para restaurar a nossa intimidade com Deus. E Paulo chama Jesus de segundo Adão, não é? Aquele que veio para derramar o seu sangue e pagar a nossa dívida. Por isso, graças a Deus, porque em Cristo Jesus nós temos a vitória. Na lógica da justiça divina, os fins não justificam os meios. É interessante porque tem gente que pensa que por uma boa causa você pode mentir. Eu já tive a oportunidade de bater um bom papo, sério, com um irmão querido, amado, mas na época ele queria me convencer que mentira comercial não tem problema. Ah, pastor, isso é uma mentira comercial. Quem é que não aplica a mentirinha comercial? Sabe aquele camarada que para vender o carro pega o velocímetro e volta? Hoje em dia já não tem tanto isso, mas isso aí teve uma fase. Aí a pessoa assim, pastor, mas é difícil, o meu carro é tão bom, mas quando a pessoa olha a quilometragem, prefere o carro do outro, que já foi batido, caiu no buraco. Então, quer dizer, é uma mentira
que não vai tanto prejudicar o cara, não, porque o meu carro é bom. Mas ele só vai comprar se eu mentir que a quilometragem dele é baixa. Uma vez uma pessoa, vou pôr entre aspas, cristã, disse para mim assim: ah, pastor, meu avô morreu. E eu estava com o carro alugado e eu tinha um limite de 100 km por dia. Sabe o que eu fiz? Eu desliguei o velocímetro e fui lá. Contou para mim na maior naturalidade do mundo. Eu desliguei o velocímetro, fui lá no velório do meu avô, andei 1.000 e tantos quilômetros para ir, 1.000 e tantos quilômetros para voltar. Eu tinha uma autonomia de 100, andei mais de 3.000. Enganei a empresa que me alugou o carro e ficou tudo bem. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe boa causa que justifica você ferir a justiça e a verdade de Deus. Pronto, ponto final. Não existe. Minha mãe se converteu e ela era uma mulher extremamente séria, desejosa de fazer a vontade de Deus, missionária nata. Mas a minha mãe, ela converteu-se e meu pai não era brincadeira. A gente tem imagens terríveis do meu pai quebrando tudo, destruindo tudo lá em casa quando ele ficava nervoso, né? Minha mãe falava: seu pai está na lua dele. Depois ele vinha consertando, vinha comprando, o prejuízo ficava sendo dele próprio, morrendo de vergonha, admitindo que tinha errado, mas na hora da raiva, eu já vi meu pai derrubar a área de serviço, já vi meu pai destruir eletrodoméstico. Ele não podia bater na minha mãe, ele acabava com as coisas. Ou pelo menos ele não queria fazer isso, acabava com as coisas. Minha mãe converteu, mas continuou mentindo para o meu pai. E eu entendi o lado dela, falei assim: é melhor seu pai não saber disso, senão... Outra hora ela falava assim: vamos falar isso assim para o seu pai, porque senão vocês sabem, a casa cai. E com 17 anos eu me converti, comecei a ler a Bíblia, em seguida fui para o seminário, comecei a ser confrontado com a verdade. E eu me lembro direitinho, quando um dia, vindo passar final de semana em casa, e minha mãe ainda tinha essa prática, eu sentei com ela e disse: mãe, vamos parar de mentir, meu pai. Ah, meu filho, mas você sabe, é uma mentirinha branca. Eu disse: mãe, a mentira branca é filha branca do capeta. Ele é o pai da mentira, então não importa a cor da mentira. Pode ser branca, preta, morena, parda, é filha do capeta. Nós vamos ter que arcar com as consequências, nós vamos montar outra estratégia, vamos orar para o meu pai reagir de forma diferente. Mas nós não podemos ferir a justiça de Deus. Eu não usei essa linguagem na época. Mas o que eu quis dizer, nós não podemos ferir a justiça e a verdade de Deus com nenhum tipo de mentira, se nós somos servos do Senhor. Eu confesso para você que eu não lembro direito a história, mas eu lembro que meu pai mudou. Essa história de ficar quebrando trem, destruindo trem, acabou, né? E os últimos anos foram relativamente pacíficos, tranquilos. Ou seja, nós temos que confiar que Deus age onde a verdade e a justiça prevalecem. Portas se abrem, coisas acontecem. Então nós não podemos vir com esse argumento: mas vamos fazer o que funciona, pastor? Vamos ser prático? É isso que funciona. Tem que ser desse jeito, não é? A gente sabe que esse argumento funciona no mundo secular e fora, funciona no mundo político. É assim que eles agem. Mas, meu querido, a nossa forma de ver a vida aqui, como igreja do Senhor Jesus, sal da terra, luz do mundo, tem que ser diferente. Tem que ser diferente, porque Deus é justo. Terceiro ponto. Terceira lição é que Deus é justo e também Ele é justificador. Tem um texto de Oséias que diz assim: a espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir o Altíssimo, de modo algum o exaltam. Meu querido, se você ler esse texto
olhando para a nação de Israel e para tudo que Israel fez, depois de tudo que Deus fez para Israel, você tem uma compreensão clara do que Deus está dizendo através do profeta. Mas se você lê tudo isso aqui à luz do contexto que nós estamos vivendo no mundo atual, você vai dizer assim, Deus diria a mesma coisa para o Brasil, Deus diria a mesma coisa para o mundo. Sabe por quê? Porque Deus não mudou. Deus é justo, Ele sempre foi justo e Ele será justo. Agora imagine o Deus justo e reflita sobre esse Deus justo à luz do mundo atual que nós estamos vivendo. Parece-me que o terceiro presidente dos Estados Unidos escreveu a seguinte frase: eu tremo pelo meu país quando eu penso que Deus é justo. Eu não tenho nenhuma dificuldade de usar essa frase no contexto do Brasil. Eu temo pelo nosso país quando eu reflito que Deus é justo. E ele foi além. Ele falou sobre o pecado da nação. Ele falou sobre as loucuras do povo que estava vivendo naquela época, 1801, 1800 e pouco. Ele já falou sobre a situação daquele povo naquela época. Começando pelas crianças que eram desvalorizadas, menosprezadas. O que dizer de hoje? De manhã eu falei sobre a questão do aborto. Depois falei sobre a questão das crianças que estão sendo expostas aos maiores riscos da vida diante da televisão, da internet, etc. E diante do que eu falei de manhã, o Marcos, meu genro, ainda mostrou uma tatuagem de uma feminista na barriga, com uma faca espetada na cabeça de uma criança para defender o aborto. Eu temo por esse país. Quando eu reflito sobre a justiça de Deus, eu tremo. Eu tremo. Sobre a verdade de Deus, eu tremo. Eu tenho dito que o Evangelho e a cruz é para todo mundo. Para o ladrão, para o assassino, para todo mundo. Nós não podemos querer julgar as pessoas a partir da nossa própria cabeça. Aí a gente vê na televisão um estuprador e deseja a morte dele, e eu sei que essa ira acende mesmo no coração de todos nós, mas deixa eu dizer uma coisa para você, há chance para um cara desse, por causa da misericórdia de Deus, por causa da graça de Deus, mas Deus não anula a sua justiça. Se ele não se esconder atrás da cruz de Cristo, a justiça de Deus não vai mudar por causa de um contexto cultural. E isso vale para a homossexualidade também, que está tão difícil, não pode falar. O homossexual é amado por Deus. A cruz é para ele. É para ele. Tem chance sim. Mas, meu querido, eu não posso mudar a Bíblia. A Bíblia diz que 2 cidades foram banidas do planeta por causa da homossexualidade, Sodoma e Gomorra. E você acha que Deus mudou de lá para cá? Verdade e justiça. Deus não mudou. Por isso eu temo quando eu vejo um país fazendo o que o nosso país faz, trocando Deus, trocando a família, trocando o amor, trocando a verdade, trocando a justiça. Sabe por quê? Poder, prazer, ganância, egocentrismo, ódio, dinheiro. É o que nós estamos presenciando na nossa sociedade. Literalmente curvando-se diante desses deuses. Eu sinto tremor. Eu disse que nas lives de oração eu mudei o foco da oração dos últimos dias da semana. Aquela live que a gente tem ao meio-dia. Eu tenho orado pedindo a misericórdia de Deus, porque se Deus derramar a justiça, nós estamos perdidos. Eu tenho dito, Senhor, se eu tenho autoridade espiritual como igreja, eu quero me colocar na brecha e clamar pela misericórdia do Senhor para a nossa nação. Esse país precisa da graça, da bondade, do amor e da misericórdia de Deus, porque se a justiça dele for derramada sobre essa nação a qualquer momento, todos nós iremos experimentar
a punição de um Deus que, sendo verdade e justiça, Ele não vai deixar por menos. Porque Deus não muda. E por Ele não mudar, Ele precisa ser verdadeiro consigo mesmo. Ele tem que ser verdadeiro com Ele próprio. E é assim que Deus é, Ele é verdadeiro consigo. Aí Ele diz assim para a nação de Israel, naquele texto de Oséias que eu li agora mesmo: quantos milagres vocês viram? Quantas vezes eu protegi essa nação, libertei essa nação da escravidão? Quantas vezes eu alimentei essa nação? Quantas vezes eu mandei profetas para proclamar o amor, a verdade para esta nação? Quantas vezes eu agi com longanimidade e paciência com essa nação? Quantas vezes eu fiz advertências para essa nação? E ainda assim, essa nação continua se afastando de mim. Essa nação continua cometendo os erros. Essa nação continua adorando outros deuses. Essa nação continua pecando, continua prostituindo a vida espiritual dela. Que Deus é justo, nós sabemos. Obrigado. Nós precisamos agora lembrar que a sua justiça não muda. Ele sempre é verdadeiro e será verdadeiro consigo mesmo. Não muda. Não muda. Agora, que Deus é justo é uma verdade que os homens não querem enfrentar. Porque pode representar o quê? Juízo, pode representar até inferno, né? Porque se não se arrepender em tempo, o destino final é o inferno. Se você tem um Deus que não é justo, então você tem um Deus que não é confiável. Se você já leu alguma coisa a respeito dos deuses da mitologia grega, você vai perceber que tem cada tipo de Deus. Tem alguns deuses que são adolescentes, egocêntricos, pirralhos, cheios de vontade. O nosso Deus não, o nosso Deus é grande, infinito, confiável. Ele é gentil sem deixar de ser justo. Ele é amoroso e compassivo sem deixar de ser verdadeiro e deixar de ser justo. Por isso esse Deus meu, que eu sirvo, que você serve, Ele é um Deus que merece toda a nossa adoração. Mas a segunda parte da afirmação que eu fiz neste ponto é que Deus também justifica. Ele não é apenas justo, mas Ele é justificador. O que significa dizer que Deus é justificador? Esse ponto, eu estava dizendo, se você sair daqui com isso bem firmado na cabeça, por isso, para nós que estamos aqui, eu estou tendo você aqui atenciosamente escutando, queria desafiar quem está assistindo, se você já dispersou em algum ponto da mensagem, firme agora, para você entender esse aspecto que eu vou falar a respeito do Deus justificador. Porque muitas vezes a gente tem um falso conceito de que a palavra bíblica, principalmente de Paulo aos Romanos, quando diz que nós somos justificados, significa que Deus olha para nós e fala assim, cara, você é né, que cara limpo, cara que nunca cometeu nenhum erro. Olha, a Bíblia diz que os pecados Deus não lembra mais, etc. Então, está tudo resolvido. Será que é isso? Se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, o que esse fato significaria para nós é o seguinte. Você sabe o que significa ser justificado? Você é um quebradão, um destruído na vida, mas você ainda tem uma conta bancária funcionando, e então Deus transferiu para a sua conta aquilo que você não tem direito, que você não merece. Mas Ele transferiu. E aí você estava com um tanto assim de duplicata, de boletos vencidos.
Aí você diz assim, Deus, e o que eu faço com esses negócios aqui? Pode mandar para mim. Manda para mim. Né? Envia para mim. Ou então só faz aí uma cópia do código de barra e manda para mim que eu vou pagar tudo para você. Você sabia que é isso que significa? Justificado significa assim, o Senhor passou a te considerar justo desde o dia que você aceitou o pagamento da dívida que Jesus Cristo fez no seu lugar. Tira Jesus de cena, você é um miserável pecador. E mesmo depois que Jesus entrou em cena, Paulo ainda escreve assim, eu sou o principal dos pecadores, ele pôs no presente. Aquele que diz que não comete pecado é mentiroso e já pecou por estar dizendo isso. Meu querido, eu preciso da graça de Deus todo dia. Sem a graça de Deus, sem a compaixão de Deus, sem o perdão de Deus, eu vou ficar tremendo diante da justiça dele o tempo todo. Sabe por que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Porque o temor do Senhor significa levar Deus a sério. Sabia que é esse o significado literal do temor do Senhor? É respeitá-lo. Tem gente que brinca com Deus. O temor do Senhor é respeitar o Senhor, é levar Deus a sério. Por isso, não pense que quando a gente chama você de justificado, que você é um santão, né? Que Deus olha para você e fica orgulhoso de você. Não, significa apenas que você é humilde, se arrependeu e deixou Jesus lavar os seus pecados com o sangue dele. E aí Deus olha para você e te vê como alguém justo. Mas a Bíblia diz, não há justo nenhum sequer. Então veja bem, Jesus é justo, ele é o único que é justo entre os homens, porque não há justo nenhum sequer. Mas Jesus, através do Espírito Santo, quando a pessoa se arrepende, gera uma transformação na vida e você passa a ser uma pessoa o quê? Justificada, porque Deus ele é justo e ele também justifica. Então em Jesus está a solução dos nossos problemas, porque em Jesus Deus não executa o seu juízo. Ele nos dá o perdão e não executa o seu juízo. Por isso, meus queridos, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Eu sei que o tempo já foi. Queria apenas concluir esta mensagem. E ao concluir essa mensagem, eu queria dizer para você que nós devemos sim tremer diante da justiça de Deus. Tremer diante da justiça de Deus significa que eu temo, quando eu olho para mim mesmo, o Deus justo que eu sirvo, porque a justiça de Deus ela é implacável. Ele não abre mão dela. Mas aí quando eu vou para a Bíblia Sagrada, eu descubro algo maravilhoso. Olha o que o texto diz. Não por causa de atos de justiça por nós praticados. Não adianta você querer ser bonzinho, não. Você não vai conseguir. Mas devido à sua misericórdia, olha aí um atributo de Deus, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E eu espero escutar um amém fervoroso. Amém? O que é Deus para você? Deus é justo, Deus é verdadeiro e Ele é justificador. Você pode orar comigo? Nós vamos orar. Permita-me contar apenas uma ilustração de um homem em Nova York que foi preso. Tinha fugido da polícia, fato verídico. E conseguiu esconder da polícia por muito tempo. Constituiu família, já tinha filhos grandes. Um dia ele estava numa loja e uma mão bateu no ombro dele. Na hora que ele virou assim, era um policial dizendo, você está preso. Aí ele, mas o que eu fiz? Você fugiu da cadeia tal,
no ano tal, e está sendo procurado há tantos anos. Aí ele disse, balançou a cabeça e confirmou. Pensou que nunca mais ele seria preso. Fazia tempo. Ele já estava quase levando uma vida normal ali em Nova York. No caminho, ele só pediu ao policial se podia, com a viatura, levá-lo para despedir da esposa e conversar com a esposa, que ele não queria que a esposa ficasse sabendo daquela notícia, não é assim, de maneira atordoada. E aí o policial generoso permitiu, e ele chegou na casa, a mulher se assustou, né, com ele algemado, policial. E aí ele disse assim, bem, eu sempre fui um bom marido para você. Sempre. Bom pai para os nossos filhos. Claro. Pois é, mas eu estou sendo preso e tal, todo humilde. E ele esperava, com aquelas perguntas e com aquelas respostas improvisadas, que o policial pensasse assim, puxa, esse homem regenerou, esse homem é bom, né? Vou fazer vista grossa. Ele tinha essa esperança. Como o policial não falou nada, ele virou para o policial e disse assim, você viu? Eu mudei. O policial virou para ele e disse assim, mas você ainda deve para a Justiça do Estado de Nova York. Você pode ser um bom homem hoje, mas você tem uma dívida. Você fugiu da prisão. E continuou o processo e levou ele para a cadeia. E a ilustração que o pastor escreveu trouxe a seguinte aplicação. Você continua sendo diante de Deus culpado se você não for para a cruz. A sua culpa só vai desaparecer se você for para a cruz do Calvário e aceitar o pagamento da dívida que foi feito por Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero nesta noite te agradecer, porque a tua palavra falou com certeza ao nosso coração. Te agradecer porque tu és um Deus justo. Te agradecer porque o Senhor é um Deus verdadeiro e o Senhor tem falado ao nosso coração. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Que esta palavra não volte vazia, mas que ela possa produzir na minha vida e na vida dos meus irmãos o efeito que o Senhor deseja e que o teu Espírito seja o meio pelo qual esta palavra será firmemente aplicada no nosso coração e na nossa vida. Eu clamo por isso, eu oro, eu peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, obrigado, receba este culto e dê para todos nós uma semana frutífera, abençoada, que os desafios dessa semana possam ser todos eles, ó Deus, enfrentados com fé e esperança e certeza de que o Senhor nos conduzirá. Gratidão no nosso coração pelos aniversariantes, seja aniversário de nascimento, de casamento, aceite a nossa gratidão. Pedimos o consolo, a graça do Senhor sobre a família do Tico, do seu Thomas que faleceu, os que estão perto, os que estão longe, que o Senhor esteja cuidando de todos eles também. Nós te oramos por isso, com gratidão pela vida dos nossos visitantes, dos nossos membros, que o Senhor abençoe cada um dos que estão aqui no templo, os nossos visitantes que estão no templo, dê uma semana abençoada para eles também. Nós oramos assim no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito esteja conosco aqui, com o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém.